paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste sábado. Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja, que alegria. Ah, querido filho, querida filha, que bom que você está aí. Não acompanhou a semana inteira? Não tem problema, é hoje. Você acompanhou? Ótimo, porque nós estamos fazendo a novena para os falecidos, porque finados está chegando. Estamos fazendo a novena das almas benditas. Quero saudar a todos os que estão me acompanhando e já desejar um ótimo final de semana, né? É sábado, amanhã dia do Senhor. Então minha saudação a quem está acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9, Deus em primeiro lugar, 99,5, AM 1430, de onde tudo começa, e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. E me envia teu Espírito de luz. Saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar, parabólica digital em muitas cidades, canal aberto pelas RTVs e pelas plataformas digitais. Mais uma vez, novena pelos falecidos, clamor a Deus pelas almas benditas. E hoje, toca o sino sacristão agora para valer, porque hoje é dia de São Simão e São Judas Tadeu. Rogai por nós, São Judas Tadeu, das causas impossíveis, intercedei por nós. Qual é a causa impossível que você quer pedir a Deus? Qual a causa impossível, humanamente falando, que vai pedir ao Deus do impossível? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, Senhor, que sois o Deus que tudo pode. Repita de novo. É bom lembrar. Eu creio, Senhor, que sois o Deus que tudo pode. O Deus do impossível. Pois para Deus, disse Jesus, nada é impossível. Senhor, há tantas causas que demoram. Há tantas preces que faço que parece que não me ouves. Senhor Deus, hoje, por intercessão das almas benditas, e principalmente pelo santo, intercessão do santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu, eu faço essa prece. Dessa resposta que está demorando, dessa prece que tenho feito há anos e não vejo resposta. Esqueceste de mim, Senhor? É assim que muitos pensam. É assim que muitos agora estão se sentindo. Deus, eu sei que nada te passa despercebido. Eu sei, Senhor, que sois um Deus que não dorme, que tudo vê, que tudo escuta. Eu sei, Senhor, que sois um Deus atencioso para conosco. Então hoje, atenda a prece daqueles que estão mais abalados na fé, daqueles que estão mais distantes, desacreditados, aquelas causas impossíveis, urgentes, que provocam agonia, tristeza e o que é pior, Senhor, descrença. Senhor Deus, o Evangelho de hoje fala tantas coisas, mas no final tem uma frase: vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças.
E todos aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros eram curados. Senhor, fortaleça a fé daqueles que estão balançando, daqueles que se identificaram com o sentimento de que Deus não me ouve. Deus do impossível, Deus que tudo crê, Deus que tudo pode, Deus atento, Deus amável, Deus bondoso, Deus compassivo, misericordioso. Então diga, eu espero um milagre, Deus. Pelas mãos humanas não vai acontecer. Diante dos homens é causa perdida. Mas eu creio, Senhor. Eu creio que sois um Deus do impossível. E a minha hora vai chegar. E a minha hora é hoje, Senhor. Me ajude a vencer essa dificuldade. Vai rezando, filho. Você que está lá no fundo do poço. Filha. Esse sol tá forte, né? E o desânimo também. Já tá calor, já tá suando. E a sensação hoje de abandono, de um Deus que te abandonou, você vai sentir a presença de Deus hoje. Peça isso. Não me abandone jamais, Senhor. Não porque eu mereça, mas porque sois o Deus do amor. E ainda, a Sagrada Escritura diz, no Evangelho, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque dele saiu uma força que a todos curava. De Jesus sai uma força que a todos cura. Por isso, você sinta a presença de Deus do teu lado. Deus não te abandonou. Sinto que preciso dizer isso e reforçar. Deus não te abandonou. Você está embaixo de um pé de uva. E o Senhor dizendo, eu não te abandonei, não. Eu não te esqueci. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Eu estou com você. Então diga, Senhor, mostre-se por misericórdia. Mostra-se, Senhor. Eu preciso. Eu estou fragilizado, eu preciso. São Judas Tadeu das causas impossíveis. Me ajude. Hoje, nessa causa impossível. Que o sol não se ponha, Senhor, sem resposta. Sem um sinal. Clame a Deus com fé. Clame a Deus com fé. Eu volto já. Volte comigo. Filhos e filhas, eu comentava no início que hoje é dia de São Simão e São Judas Tadeu. Eu começo falando sobre São Simão. São Simão, ele é um dos que menos está citado na Sagrada Escritura. Apenas está citado o seu nome e divide o codinome com outro Simão. E para distingui-lo, a Sagrada Escritura diz sobrenome de Zelote ou Cananeu. Simão, o Cananeu ou Zelote, é o apelido para identificar de onde ele vem,
porque ele faz parte do grupo dos zelotas. Aqueles que são mais radicais, conservadores das tradições hebraicas. Pouco se sabe ou quase nada da sua vocação. Eu diria Simão o desconhecido. É sempre um apóstolo do Senhor. Sem dúvida, se torna um exemplo. Para mim, para você, um protótipo para todos os discípulos, sem nome. Aqueles que trabalham a vida toda e pouco se escreve. Não tem placa, não tem currículo. Eu diria, é o exemplo de todos aqueles que fazem por Jesus. O que fez, não sabemos. Mas o fato de ter sido escolhido por Jesus faz dele um privilegiado. Ele, sem dúvida, Simão o Zelota, passou pelo processo de conversão. Certamente escutou de Jesus, ide sem mala, sem dinheiro, propagando o reino dos céus. Com certeza, mesmo sem saber, ou ter registros firmados, curou enfermos, ressuscitou mortos, limpou os leprosos, expulsou os espíritos maus. Ele era zeloso, firme na tradição. Agora é zeloso como humilde servo de Jesus. Simão tem uma passagem que Eusébio não tem nada a ver com o cristianismo. Era um historiador romano. Diz que talvez tenha sido o sucessor de Tiago na cátedra de Jerusalém. Tiago foi morto logo cedo. Nos anos da tragédia, da destruição da Cidade Santa. Sabe-se um pouco de Simão, além Palestina? No lendário Atos de Simão e Judas, segundo os quais os dois apóstolos percorreram 12 províncias do Império Persa. Outras fontes falam Simão no Egito, na Líbia, Mauritânia. Também se fala que esse Simão, sem nome, teria sofrido com martírio durante o Império de Trajano, na idade de 120 anos. Volto a dizer, ele, sem dúvida, Simão, é o exemplo de todos aqueles que trabalham no anonimato. Amém. São Simão, rogai por nós. E agora escute esse testemunho, por favor, e eu já falo com uma filha de Deus. Escute. Meu nome é Cíntia, ouço o programa pela Rádio Paranavaí 99.1. Opa, pertinho Quero da minha deixar meu cidade. testemunho que, com a graça de Deus, eu venci o câncer por 2 vezes. Um tumor raro e agressivo na região pélvica. Primeira vez foi em 2009, após a gravidez do nosso segundo filho. Sim. E depois em 2013, após a gravidez do nosso terceiro filho. Nesse mês dedicado à prevenção do câncer de mama, Opa, agora em outubro, que quero bom. dizer a todas as mulheres que estão enfrentando qualquer tipo de câncer, que depositem a confiança no médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Aí. que de novena em novena, através da intercessão dos arcanjos, de todos os santos e de nossa mãe, alcançamos a graça. Nunca esqueça de uma frase que o Senhor pediu para eu anotar, há algum tempo atrás. Deus, Ele pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Amém. Graça recebida é graça testemunhada. Obrigada, Senhor Jesus, por tantas maravilhas que o Senhor realizou na minha vida e continua realizando, na minha vida e na vida da minha família. Obrigada, Padre Reginaldo. Fiquem com Deus. Obrigado, filha de Deus. Cíntia, de Paranavaí. Meu abraço à Rádio Paranavaí FM, ao Padre Adão e à comunidade. E obrigado por você ter ligado, Cíntia. Falando sobre Outubro Rosa. Ainda estamos em outubro, dia 28. E eu comecei o mês lá no Rede Vida Evangeliza. E depois
se você olhar no YouTube, tem um testemunho lindo. Dá uma olhada, procura lá no YouTube, Outubro Rosa, no YouTube Padre Reginaldo Manzotti. Que bom que você venceu e dá esse testemunho. Por falar nisso, se alguém perdeu o Rede Vida Evangeliza de quarta-feira, assista amanhã, à 13h. Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você, filha. Alô? Que o Senhor esteja com o Senhor. Padre, Obrigado. Você fala de que parte do Brasil? eu falo de São Paulo, sou uma filha de Deus de São Paulo. E eu queria, Padre, uma orientação. Por favor. Tinha muita vontade de falar com o Senhor. E hoje, Deus preparou. É eu o seu tenho- dia. Padre, Hoje é o seu dia. hoje é o meu dia, Padre, igual o Senhor fala. Então, estou lhe ouvindo e estou lhe assistindo pela TV Evangelizar. Meu abraço a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar e de modo particular, a São Paulo. Vai lá, filha. Então, Padre, há 5 anos, Padre, eu enfrentei um câncer. Hoje eu estou curada, graças a Deus, né? Estou curada. Eu precisava de dar esse testemunho. Tá. Então, Padre, eu era de outra religião, aí eu fiz uma promessa com Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e com o Divino Espírito Santo. Estou cumprindo a minha promessa. Agora, Padre, faz 3 anos que meu esposo faleceu e eu estou dentro do catolicismo, né? Sim. Pedindo a Deus. Só, Padre, está difícil, Padre. Eu entrei em depressão, eu estou com problema seríssimo de coluna. E então, Padre, por causa disso, eu coloco as coisas num lugar, não sei onde eu coloquei. E uns dizem para mim que é coisa do inimigo. Mas, Padre, eu acredito em Deus primeiramente. E segundo, em Nossa Senhora. Porque só Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que pode nos ajudar. Então peço ao Senhor uma orientação. Antes de tudo, eu quero uma orientação. Orientação em que sentido, filho? Essas coisas que estão desaparecendo da minha casa, está sumindo da minha casa, entendeu? Eu ponho uma coisa num canto, principalmente um dinheiro, como entre desses 2 meses, sumiram mais de 1.000 contos da minha casa. Eu julguei para um filho meu que isso não aconteceu. Eu já pedi perdão a Deus, já me humilhei a Deus, né? E ontem eu tive a prova. Entre 2 horas eu tive a prova. Qual foi a prova? A prova foi que eu fui no banco pela manhã cedo, peguei uma quantia que é a pensão do meu esposo, né? E cheguei em casa, tirei, coloquei, só estava eu em casa e a minha neta de 12 anos, né? Coloquei num lugar, ela não viu, ela não sabe. Quando foi 2 horas que eu fui tirar uma quantia para pagar a vizinha, o dinheiro não estava lá. E dentro de 2 meses, isso vem acontecendo aqui dentro da minha casa. No espaço de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mês. Filha. Não sei mais o que fazer. Então, Filha. eu quero uma orientação. Filha, eu acolho a sua partilha. E, primeiro, a senhora... Bom, antes de eu continuar, o sacristão está dando um sinal, a senhora conhece esse sinal, né? Ele está indo para o intervalo. A senhora se importa de ficar na linha? Eu converso com a senhora daqui a pouquinho. Eu volto já, por favor. Querido povo de Deus, prepara a tua Bíblia, Gálatas capítulo 3. A minha já está preparada. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Eu estou com uma filha de Deus na linha de São Paulo. Filha, posso lhe fazer umas perguntas? Pode. Quantos anos a senhora tem? Fiz 60 anos e 3 meses. 70? 60 anos 60 e 3 anos. meses. É nova. É nova. Sim. Então, vamos devagar. A senhora colocou que era de outra religião, de repente a senhora virou católica, a senhora perdeu o marido, a senhora tem filhos? Tenho 3 maravilhosos filhos, mas não é
Esse que faleceu. Era o meu primeiro casamento, que eu sou divorciada. A senhora há mora 38 anos. sozinha? Eu moro com o meu filho. Quantos anos tem o filho da senhora? Meu filho tem 33, minha filha tem 38 e a outra tem 37. Aquele... Todos são crentes. Bem empregados. Entendi. São de outra religião, são crentes, como a senhora chama, evangélico. São crentes, são evangélicos. E os três moram com a senhora? Eu estou morando no terreno da minha filha, mais velha, e os dois moram perto. Todos são bem, graças a Deus. Tá. Filha, quem sou eu para dizer algo, mas meu coração diz? Não é coisa do inimigo. Eu estou dizendo com todas as letras. Eu creio, padre, eu creio. Não é coisa do inimigo. Sim. Alguém está aproveitando da senhora. Desculpa estar dizendo isso. Não, eu creio. Não se ofenda. Não, eu creio. Alguém, e aqui, meu Deus do céu, é difícil porque a senhora tem 3 filhos, tem netos dentro de casa. Não, padre. Ontem só estava eu e uma menina. Filha. Na hora que eu entrei para o outro quarto, onde eu guardei o dinheiro, entendeu? Só estava eu e ela ficou no meu quarto. E a outra de 12, eu tenho uma de 14, de 13 e uma de 12. A de 12 subiu para a casa da mãe e eu fiquei só mais a outra, Filha. que dorme comigo e vive comigo, né? Que meus netos todos trabalham. E a senhora acha que é o quê, Entre então? 2 horas, quando eu voltei para pegar o dinheiro para pagar a vizinha, o dinheiro não estava mais. A senhora acha Isso foi na minha casa. Isso está acontecendo já 4 vezes. A senhora acha que é o quê? Na cabeça da senhora? Na minha cabeça, eu acho assim. Será o devorador? Não. Da nossa salma? Eu estou dizendo que não. Pronto, eu acredito, tá? Creio. Filha, não é. Eu Não volto é. a dizer, alguém está se aproveitando da senhora para lhe Alguém causar está confusão, para mexer com os miolos da senhora, para deixar a senhora em dúvida, É para verdade. botar incerteza na sua cabeça. É verdade, padre. A senhora precisava, que a senhora está sozinha aí, em São Paulo, que eu conheço o pessoal da 9 de julho. Mas se a senhora, Pode ser para 9 de julho. Eu Hã? moro em Santana. se a senhora ficar na linha, nós vamos pegar o número da senhora, em particular, nós temos pessoas da obra Evangelizar é Preciso em São Paulo, Oh, maravilha. que vai Senhor. fazer uma visita para a senhora. Você cuida disso? Puxa lá o telefone depois. Filha, a senhora precisa se proteger. O que é? Certo. A senhora é uma pessoa boa, a senhora é uma pessoa simples, boa. Sou sofrida. Então, e alguém está se aproveitando. Aqui eu não vou usar dizer nada, mas esse dinheiro não é o devorador, não é o diabo que está tirando, não. É gente que tem dedo, viu? É gente que tem dedo. A senhora fala, mas ninguém viu. Filha, o ser humano é esperto que é uma coisa. E precisava alguém de confiança. E aqui me vem uma pessoa na cabeça para conversar com a senhora, depois a equipe vai falar, para que a senhora se proteja deixando no banco, se proteja com o cartão, se proteja deixando em um lugar diferenciado. O problema é que a senhora está cercado de pessoas que são filhos, são parentes, mas alguém ali está se aproveitando. Isso eu tenho certeza. Que não é o diabo, eu tenho certeza. Certo. Filha, sinto pela senhora. Sinto a senhora está passando por isso. Eu acolho a sua partilha. Fique na linha, por favor. Puxa a linha lá, para que não caia. Eu já vou para a leitura orante. Pode puxar, pode puxar. Ah, não caiu, porque senão eu teria ouvido aqui. Que bom. Alguém vai visitá-la, porque as pessoas... E aqui, filho, olha... Ah, mas família é família, gente. Nada a ver, viu? Nada a ver. Desculpe dizer, quando começa com esse lado, já vi tanta coisa, mas tanta coisa. Você sabe disso. Que o Senhor ilumine essa filha de Deus de São Paulo. Que o Senhor a proteja. Como ela rogou e pediu Nossa Senhora, que Nossa Senhora a envolva com seu manto, filha. E que os santos anjos da guarda fiquem de prontidão, São Miguel, e que mostre quem está fazendo isso para ela.
quem a está roubando. Isso é um furto, isso é um roubo. Não importa quem seja, revele-se. Arcanjo Miguel, mostre quem é. Amém. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Você não tem noção, gente, o que o ser humano... Eu não estou dizendo que são os filhos, viu? Quem sou eu para julgar? Mas que é alguém que tem dedo, é. É alguém que tem dedo. E no meu coração. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas, sem juízo, diz Paulo, quem enfeitiçou vocês? Você entende o que é enfeitiçar, né? Às vezes a pessoa fica enfeitiçada. Padre, existe isso? Não do jeito que você está pensando, mas existe. Vou falar uma coisa muito simples que você vai entender. A pessoa fica enfeitiçada, uma pessoa casada, bem casada, se enfeitiça por outra. Fica enfeitiçada. O que é isso? É uma paixão destruidora, baixa autoestima. Isso é força do inimigo. O feitiço é isso. É fazer a pessoa achar que é certo ou que é errado, bonito ou que é feio. Não é esse o maior atributo? Pega a tua Bíblia aí. Depois eu vou mostrar no livro onde eu falo sobre isso, feitiçaria. O feitiço, onde que entra o feitiço? Que é uma ação do inimigo. E todos nós somos sujeitos. Não vou procurar agora, não vou. Mas a feitiçaria é isso. O que é esse feitiço? A pessoa ficou enfeitiçada, ficou deslumbrada. Eu vou tentar usar sinônimos. Enfeitiçada, deslumbrada, encantada, cega. E ele diz, ó comunidade de Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Paulo está dizendo, eu fiz uma descrição perfeita sobre a morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Pega pesado, caboclo, hein? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus. E agora, quereis ir até o fim pelas suas próprias forças? Vocês começaram pelo Espírito de Deus e agora querem ir pela própria força. Começaram pelo anúncio do Evangelho e agora querem seguir sozinho? É o perigo que eu e você cometemos. Começamos pela fé e depois abandonamos. Achamos que temos força suficiente. Obrigado, Senhor, por esse texto, porque exatamente o que nós falávamos. Senhor, humanamente eu não dou conta. Agora, haja Deus do impossível. Eu volto já. São Judas Tadeu das causas impossíveis, rogai por nós. Filhos e filhas, é sábado, vamos retomar esse texto. Você ficou pasmo com a história da Filha de Deus São Paulo? Eu fiquei. Ai, como eu desejo que alguém ajude.
e que o Senhor mostre a verdade. Sabe por quê? Uma pessoa com 60 anos, de repente isso faz um mal na cabeça da pessoa. Voltemos ao texto. Vocês querem ir com as próprias forças? E aqui nós cometemos um erro. Nós não temos força suficiente. Com a graça de Deus, nós vamos longe. Na medida em que nos aproximamos de Deus, nós vamos ganhando força. Força para lutar, não é força para ficar parado. Não sei se você entende, não está dizendo que é Deus que resolve tudo. Deus resolve na medida em que eu me aproxime e vou tendo, na graça de Deus, força. Agora, se é um movimento só meu, a minha força é muito limitada. Nessa batalha, nesse império, não é força humana, não é braçal. A briga não é braçal, não é dar um murro certo, não é fazer uma chave, não é dar um jogo de braço. Não adianta aqui. Nessa batalha aqui, meu filho, não é força humana, não é muque. O inimigo é ardiloso. Vocês viram na vida dessa mulher? É hora da gente dizer, Senhor, aqui não conta a minha força, meu muque. O que eu peço é a graça para resistir. Será que as coisas que vocês passaram não adiantou em nada? Olha o que Paulo diz, não é possível. Sabe que a indignação de Paulo é a indignação de hoje. Será que o que eu e você já passamos na vida não conta? A gente não aprende? Ô, cabeça dura! Paulo diz aqui, ó, será que as coisas que você já passou na vida não serviram de nada? Eu vou até grifar essa pergunta, porque eu fico com essa pergunta. Eu queria que você se perguntasse como eu estou me perguntando. Será que tudo aquilo que eu já passei e você passou não adiantou de nada? Paulo diz, não é possível. Quase morreu e não mudou? Já sabe que sem Deus a gente não vai longe, não adiantou? Não é possível. Parece que eu estou vendo Paulo dizer, não é possível. Não é possível que você não aprender nunca. Que começar a debandar, tudo vai dar errado. Olha aqui, será que quando Deus deu o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque fazem o que a lei manda? Eu traduzo a pergunta. Você que me acompanha todos os dias e vê libertações, milagres, graças recebidas, é porque a lei manda ou porque é graça de Deus? E não adianta nada? Não muda nada? Não é possível. Olha que eu fico com isso, hein? Paulo me faz questionar e te faz questionar. Senhor, que não seja esse coração tão duro, que não vive enfeitiçado. Eu falei que eu ia procurar no livro, eu procurei no intervalo. Mas eu não vou dar tanto tempo, eu procurei aqui na Ação do Mal. E eu falei sobre, na verdade, no próximo eu falei sobre magia negra, sobre maldições, sobre mal olhado, sobre bruxaria. Eu citei a feitiçaria, mas eu não discorri sobre ela. No próximo eu falo. Mas feitiçaria basicamente é isso. Não é o objeto, é o encantamento. Não sei se eu me faço entender. Encantamento. A pessoa fica. É igual aquelas cobras que pela flauta são encantadas. Você já viu no Egito? Eu vi pessoalmente uma. Confesso que fiquei assustado. E então o instrumento que toca no ouvido é da sedução. E a pessoa fica encantada, ela fica cega. De repente está com a família toda em paz e fica encantado por uma pessoa. Isso é uma feitiçaria.
Rosana, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Contigo também, padre. Seja Bom bem-vinda, dia, sua bom bênção. dia. Deus abençoe. De onde você fala, Rosana? Estação, Rio Grande do Sul. Oh, que prazer falar com uma gaúcha, Rio Grande do Sul. E como é que você me acompanha ali, Rosana? Pela parabólica digital. Oh, meu Deus do céu, meu Nós abraço. aqui não... Isso. Não tem rádio, né? Não, não tem rádio. Mas Não todo tem dia se nenhuma acompanha pela parabólica digital. Pela parabólica digital, sim. Tô meio nervosa. Tá bom, fica calma. Fica perto de onde? Estação? Entre Erechim e Passo Fundo. Ah, então é a Diocese de Erechim. A Diocese de Erechim. Tá certo. Diga lá, Rosana, o que você gostaria de falar? Hoje é o teu dia, dia de São Judas Tadeu. Dia do Santo Graças das a Causas Deus. Impossíveis. Isso. Hoje eu consegui falar com o senhor. Estou muito feliz. Que bom. Padre, eu queria dar um depoimento. Por favor. Sim. O meu cunhado, Claudir, de Mirante da Serra, lá de Rondônia, uma vaca derrubou ele no chão e pisoteou, Meu quebrou Deus. 4 costelas, fez uma bolha de sangue do lado do coração, Nossa. várias fraturas pelo corpo inteiro. Nossa, foi um Aonde que aconteceu desespero. isso? Foi em Mato Grosso? Mirante da Serra, em Rondônia. Rondônia, tá. É teu cunhado? E é meu cunhado. A vaca derrubou e pisoteou, tá certo. E aí? Fez várias fraturas. Daí nós ficamos sabendo no mesmo dia. Daí, desesperados, daí o meu sobrinho disse, olha, tio, ligou pro meu marido, só um milagre para salvar o meu pai, porque não tem o que fazer. Meu Deus. Daí ele ia ficar 48 horas na UTI. Sim. Ele foi para Ji-Paraná, né? Sim. O hospital que é mais avançado, né? Certo. Daí, eu desesperada, como sou associada devota, Certo. eu liguei pedindo oração. Ah, é? Graças a Deus fui muito bem atendida. Que bom, louvado E seja. com Parabéns a aos oração, atendentes. Sim, e com as orações e as novenas que nós continuamos fazendo, foi um milagre. Amém. Amém. A sua equipe foi muito atenciosa. Que bom que a equipe, bom receber esse... Quando reclamação leva a sério, elogio também. Então, que bom, parabéns à equipe do call center que recebe os pedidos de oração. E como é que tá seu cunhado agora? Bom, o médico de Ji-Paraná chamou o filho dele, que ele estava na UTI, chamou o filho dele depois que ele foi para casa e disse para ele, olha, meu filho, o teu pai está salvo. E isso foi um milagre, porque ele não ia resistir e não ia ficar vivo. Amém. Nossa, aquilo assim, sabe, Com deu um certeza. arrepio no corpo inteiro. Com certeza, Oi. Rosana. Dona Rosana, Oi, então diga, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque pela recebida. graça recebida. Quer deixar alguém em oração, Rosana? Sim. Ai, padre, eu gostaria de dizer também que, graças a Deus, ele ficou sem sequela nenhuma. Amém. Está trabalhando, está caminhando. Graças Que ao bom. Senhor que entra todos os dias em nossas casas e a gente, sim, reza bastante, tem muita fé. Amém. E eu agradeço ao Senhor por tudo. Louvado Toca seja Deus. a trombeta, sacristão. Aê, toca a trombeta, sacristão. Um abraço, Rosana. O sacristão está chamando intervalo. Que bom que se ligou, deu esse testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que atendeu o seu apelo, curou o seu cunhado lá de Rondônia. Meu abraço, Rosana, de Estação, Rio Grande do Sul, que acompanha pela parabólica. Eu vi bispo Dom José Gislon e a diocese de Erechim. Eu volto já? Volte comigo pelo rádio, pela TV. Ó, a equipe de expansão, Rio Grande do Sul aí, ó, precisando de rádio. Vai lá, estação, eu volto já, volte comigo.
Queridos filhos e filhas, na dúvida, dá uma olhada no site padrereginaldomanzotti.org.br. Lá tem a agenda. A saber, lançamento do livro Batalha Espiritual Natal e João Pessoa. Também dia 16, Missa por um Natal Solidário de dezembro. Se programa, eu espero as caravanas. E em novembro, como eu disse, nós teremos a Missa de Finados em frente ao cemitério da Água Verde. E depois, lançamento do livro Batalha Espiritual em Natal e João Pessoa. Eu gostaria, ontem eu falava e deixei para hoje sobre Nossa Senhora da Boa Morte. Na verdade, é Nossa Senhora do Carmo. A Nossa Senhora do Carmo é chamada Nossa Senhora da Boa Morte. Por quê? Porque ela, segundo a tradição, ela livra as almas do purgatório. Ela é aquela que tira as almas do purgatório pela devoção a seu filho e pelo amor que ela tem para com o rebanho de Jesus. Por isso, Nossa Senhora da Morte, da Boa Morte, é Nossa Senhora do Carmo. Eu ainda quero falar de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, tem também, como Simão, um outro Judas, mas esse é o Iscariotes. São Judas Tadeu, segundo alguns, segundo Eusébio, na verdade, foi aquele que casou nas núpcias em Caná da Galileia. Por isso se explica a presença de Jesus e de Maria. Inclusive, ele era chamado irmão do Senhor, primo de primeiro grau. É interessante você perceber, Judas era sempre lembrado como irmão de Tiago. Por que Judas, irmão de Tiago? Porque Tiago teve um papel muito importante de notoriedade na igreja, no princípio da igreja. São Judas Tadeu, nos deixou uma carta. E nessa carta, que está na Bíblia, acho que oportunamente vamos lê-la, faz uma severa advertência aos falsos mestres e um convite a viver a pureza da fé. São Judas Tadeu é tido como santo das causas impossíveis devido a esta proximidade que ele tem com Jesus, o fato de ser o primo de Jesus. Mas também, desde muito cedo, lhe é dada essa devoção. Portanto, eu gostaria que você rezasse comigo. São Judas Tadeu, das causas impossíveis, hoje, no teu dia, neste sábado, dia 28, peça a Deus por mim. São Judas Tadeu, das causas impossíveis, suplique a Deus por essa causa que tanto necessito. São Judas Tadeu, interceda por esta causa impossível. Amém. E juntos, vamos ao dia da novena. Sobre as nuvens existe um lindo céu. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Maravilhoso céu. E a luz perpétua os ilumine. Morada dos Descanse em paz. anjos. Amém. Por sobre as nuvens. Semana que vem já é finados. Quinta-feira. Para muitos vai ser um feriadão. Você sabe por que eu me preocupo? Me preocupo porque um dia nós vamos estar do lado de lá, esperando que alguém reze por nós. E cada vez menos as gerações rezam pelos falecidos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho tão forte essa oração chegou nas minhas mãos anos atrás. Olha que esse ano Deus me deu também um presente, mas em missão é complicado, foi o ofício das almas. Mas isso deixa para outro dia. Senhor,
Eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereço as santas chagas de Jesus Cristo para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Que ainda padecem no purgatório. Suplico a vós, meu Jesus Cristo, Salvador do mundo, que lhes devolvais a luz perdida. Peço que todos os méritos da paixão, morte, ressurreição de Jesus, que as lágrimas e as dores de sua Mãe Santíssima deem alívio às almas do purgatório. E nesse momento, incluo o nome dos meus entes queridos. Cadê a listinha? Pelo menos lembra o nome do teu pai agora. Já é falecido? O meu Antônio, minha mãe Persília. Tem algum irmão falecido? Diga o nome. Tem uma irmã? Alguém? Diga o nome, vai. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Que eles não sofram o castigo de seus atos, mas tenham a remissão de seus pecados. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora das almas, rogai por elas. Toca o sino sacristão, segunda parte da novena. E vós, almas santas e benditas, idem perante Deus, apresentar as súplicas que vos faço hoje nesta novena, sexto dia. Rogo-vos, benditas almas, leve a minha prece junto a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, pelos méritos das santas chagas de Nosso Senhor, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, porque tá difícil andar sozinho. Senhor, eu preciso da tua mão pra mudar o meu coração.